Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Ferrone, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas e trago a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise de obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de escrita: romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar sua visão particular de alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios neste canal. Convidamos todas e todos para assisti-los. Nossa convidada hoje é a Mara Moira. A Mara Moira é travesti, feminista, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp e autora dos livros E Se Eu Fosse Puta, da N-1 Edições, lançado em 2023. E Neca, romance em Bajubá, publicado pela Companhia das Letras em 2024. Além disso, ela é colunista do UOL Esporte e da plataforma Fatal Model. Atualmente, atua como coordenadora no Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo. A obra que debateremos hoje é Nossa Senhora do Barraco, da escritora argentina Gabriela Cabezón Câmara, lançado em 2009 e publicada no Brasil pela Moinhos, com tradução de Silva Massimini Félix. Trata-se de uma narrativa cheia de inventividade e com múltiplas camadas. Cleópatra, uma travesti, depois de sofrer uma atrocidade enquanto estava presa, acaba por ter uma revelação mística. A Virgem Maria surge para conversar com ela. Decide, então, que não irá mais se prostituir e começará a cuidar do seu povo. Quando Cleópatra adquire um novo status, quase de uma santa milagreira, passa a ser respeitada e conhecida por suas ações, que começam a ecoar e a chamar a atenção. Quit, uma jornalista que busca retratar histórias marginalizadas, fica a par de tudo que está por trás da figura de Cleópatra e resolve entender um pouco mais sobre esse fenômeno, envolvendo-se cada vez mais com a vida cotidiana da favela e com a própria travesti. Nossa Senhora do Barraco é uma narrativa que não conta apenas a vida de pessoas consideradas à margem da sociedade. Ela evidencia toda a brutalidade sofrida pelo povo de El Poço, uma violência que se estende a todas as periferias do mundo. Amara, boa noite. Muito obrigado por sua presença. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui. Vou começar então com nossas perguntas. Você vai ver que elas são perguntas simples, tá bem tranquilas, assim, nenhuma delas apareceu no Enem ainda. Então... São quase um podcast por si só. Bom, algo que a gente vê com bastante frequência na literatura que lida com temas de transexualidade é esse grande empenho por parte da pessoa que escreve em registrar a linguagem oral. Então, somos levados a crer que a linguagem do grupo é um dos principais traços identitários dessas pessoas, né? A linguagem de grupo. Isso aparece em O Parque das Irmãs Magníficas, que agora vai aparecer com outro nome, né? As Malditas, de Camila Sousa Vilhada, e em Nossa Senhora do Barraco, da Gabriela Cabezón Câmara. Ambas escritoras argentinas, mas também isso aparece muito no seu próprio romance, em Neca. Por que você acredita que isso ocorre com as pessoas transexuais? E quais são os desafios que você acha que existem para a pessoa que escreve em registrar esse falar? Qual é o limite entre o registro fidedigno e a possibilidade de compreensão desse falar por parte dos leitores que não são transexuais, por exemplo? Nossa... Primeiro, quero agradecer o convite, que delícia estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a minha obra, falar um pouco sobre também a obra da Gabriela Cabezón Câmara, que obra surpreendente, inesperada, estava na minha lista, assim, era uma obra que eu precisava ler, já tinham me buzinado na minha orelha falando, você precisa ler, e eu estava enrolando, tentando encontrar o momento, e eu acho que eu funciono assim. Atualmente, como estou tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo, acabo... conseguindo fazer com que um livro saia da fila, né, quando alguém me obriga a ler. Então, obrigada por terem me obrigado a ler essa obra. Fiquei muito feliz de poder conhecer o trabalho da Gabriela.
E é interessante, assim, né? Você está falando sobre essa linguagem da oralidade. Acabei de escrever um artigo, né, sobre os primórdios do Bajubá, dessa língua das travestis, das bichas. Eu gosto de falar da língua das bichas brasileiras. E uma das coisas que eu coloco no texto é que a língua não apenas é das bichas, mas é uma língua que faz as bichas, né? Então, ou seja, falar desse jeito te torna também uma bicha, uma travesti, né? É uma língua que constitui, não é, muitas vezes é colocada, né, como uma língua de proteção, uma língua de segurança, mas mais do que isso também. Falar desse jeito também vai te tornando parte da comunidade. E é um jeito muito sofisticado de falar. Tem um estudo que foi orientado, um estudo na sociologia, orientado pelo Florestan Fernandes em 1960, defendido em 60, sobre os homossexuais em São Paulo, e vai ter um capítulo sobre a linguagem, e esse capítulo é incrível, muito sofisticado, um trabalho lindo, né? E tem algumas coisas que foram colocadas lá e que são verdadeiras ainda hoje, assim, né? Alguns insights muito preciosos, né? Ele fala, por exemplo, que existe uma disputa para ir criando termos cada vez mais irreverentes, mais sofisticados, mais obscenos, né? E que dentro da comunidade isso vai ganhando áreas de desafio, né? E que isso é responsável por, de um lado, né, a invenção constante de novas expressões e, de outro, o esquecimento e a perda de expressões. É algo que a oralidade não tem muito problema, né? Você sai esquecendo coisas porque você está inventando um monte de Ela coisas está em novas, né? movimento, é uma língua em movimento. Sim, até para manter um caráter cifrado, isso faz parte, né? Você ir esquecendo coisas e inventando outras, porque só quem está lá no meio consegue acompanhar o avançar dessa linguagem. Então, é muito intrigante, né, você ter contato com essa linguagem, né? Estava agora há pouco conversando com algumas amigas da literatura, a Josélia Aguiar e a Eliane Roberti Moraes, e uma das coisas que a gente estava pontuando é justamente que a minha aproximação com essa linguagem se deu um pouco a partir da literatura, a partir do Joyce, né? O James Joyce, do Ulisses, me ensina a olhar com esse olho, né, clínico, de perceber essa linguagem que está sendo gestada e que ainda não possui registro escrito, ainda não está nos dicionários, ainda não está nas gramáticas, ainda não foi compreendida. Então, acho que a literatura ela está avançando sobre esse território que está começando agora, né? Muitas vezes a gente já tem até familiaridade, reconhece algumas palavras, mas agora a gente está começando a se dar conta do quão gigantesca é a criatividade e esse terreno, né? Então, eu gosto muito de explorar essa linguagem, acho que temos muita coisa para descobrir ali, né? A literatura ela faz um trabalho contrário ao da comunidade, que a comunidade vai inventando e esquecendo. A literatura ela mantém a coisa. Então, não deixa eu esquecer. Não. É isso que eu ia falar. Isso que você fez foi um registro até histórico nesse Uhum. momento de uma linguagem que está em constante evolução. Sim, Então, a importância disso. Você está falando aí, eu estou imaginando a importância de ser o primeiro romance em Bajubá, sim. desse registro agora, né? Uhum. Então, E acho aí que é isso, eu estou tentando registrar o máximo de termos que eu consigo, e eu quero continuar escrevendo esse livro, expandindo ele, para que um dia ele tenha o dobro do tamanho, seja ainda mais cifrado e ele funcione como uma enciclopédia de tudo que eu conheço de cultura travesti, de cultura das bichas, né? Então, ah, isso está sendo muito interessante, assim, né? De fazer um livro que seja uma espécie de um inventário, né? De uma cultura, assim, né? Não tem uma pretensão, assim, de tentar juntar de forma minuciosa, assim, né? Tudo que eu sei sobre essa cultura. E aí é interessante, né? Que eu tô brincando de usar o Bajubá em outras, né? Eu traduzi uma travesti argentina, né, agora recentemente, a Nath Menstrual, né? Eu participei da revisão da nova versão do livro do Parque das Irmãs Magníficas. Eu fiz uma revisão no texto justamente para alinhar essa questão da linguagem, né? Porque os tradutores, tanto... Aí eu acho que também a Silvia, né, que eu não conheço, né, mas ela e o Joca, que fez a tradução original do Parque das Irmãs Magníficas, né?
fizeram trabalhos primorosos, mas muitas vezes, né, usaram expressões que não são verossímeis na boca de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Né? Um exemplo, né, que está nos dois, tanto no parque quanto aqui. Né? No parque antigo, não no parque revisado pela Mara Moira. Ótimo, hein? Marica, maricona, né? São expressões típicas da comunidade LGBT hispanohablante. Né? Não cabem no Brasil. Né? A gente nunca vai ver uma travesti chamando a outra de marica. Ô, marica, vem cá. Né? Ô, mariquinha, ô, maricona. Maricona, para nós, é um cara mais velho que gosta de ser passivo com a travesti. É um termo de injúria, é um termo de xingamento. Né? E aí vai aparecer na Camila Sousa Bichada, né? Ah, esta é a casa mais maricona do mundo. Né? Não pode traduzir maricona, é outra coisa, é mais bicha, mais viada, né? Mais babadeira. Não pode ser maricona, porque se uma casa mais maricona, aqui é um xingamento. Vai mudar né? completamente o sentido do texto. E talvez a população brasileira nem se dê conta ainda, mas né, a gente está fazendo esse ajuste, né, pensando que é preciso ter alguns termos que são muito parecidos, né? Então é preciso tomar cuidado para não acreditar que eles têm o mesmo funcionamento dentro das duas línguas. Né? A comunidade LGBT brasileira e argentina, elas têm pontos em comum muito fortes, né? Então, tem aproximações vivas entre as duas linguagens, comunidades, e dá para ver muito bem. Né? Gosto do Parque das Irmãs Magníficas e do Nossa Senhora do Barraco, né? Porque também tem esse trabalho de inventariar as expressões, né, da comunidade, mas muitas vezes é preciso também ter uma revisãozinha LGBT, para que o livro, no português, né, faça sentido para a comunidade LGBT brasileira. Né? Ô, Mara, você acha que vale a pena a gente tentar, do ponto de vista do texto que chega até o leitor, ao leitor geral, Uhum. vale a pena a estratégia de um glossário? Ou você acha que é melhor Aqui ter o tem um estranhamento glossário, vocês mesmo? viram? Mas eu não gostei desse glossário. Achei esse glossário completamente estapafúrdio. Fazer chupeta, praticar sexo oral, não precisa dessa expressão. Não, então, ou seja, tem algumas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Baseado, cigarro de maconha, sabe? Não sei. Tem farinha, não é cocaína. específico, né, do falar transexual, né? Não. E são gírias já tão conhecidas. Trampar para trabalhar, não sei, talvez eu tenha sido criada com essas expressões, então, para mim, elas sejam muito óbvias, assim, né? Mas tenho a impressão que isso aqui não era necessário, né? Que não era necessário esse tipo de explicação. Né? Mas tem alguns momentos, né? Então, eu gosto da ideia de glossário. Né? Quando é que eu fiz um glossário? Quando eu fiz a tradução do E Se Eu Fosse Puta para o espanhol, e a gente manteve os termos do Bajubá no texto. Aí criou um glossáriozinho no final. Porque lá, se a pessoa der um Google no termo ocó, em espanhol, não vai aparecer nada de útil, sabe? Não vai aparecer uma explicação para um leitor argentino que consiga entender o que é um ocó, né? O que é uma mapô. Né? Um leitor brasileiro, se ele colocar no Google ocó, bajubá, aparece o sentido. Né? Então... Mas o que eu achei interessante é que ao longo do romance você começa já a ficar familiarizado com os termos. Uhum. No começo, né, você fica um pouco perdido, pelo menos eu fiquei, porque para mim era tudo muito novo, mas conforme você vai inferindo pelo texto Sim. ali, de repente flui. Uhum. Eu senti isso, você também, né? Sim. Inclusive, a gente estava comentando sobre o Laranja Mecânica, né, quando a gente estava vindo para cá, mas você citou Ulisses, né, e Finnegan's Wake, por exemplo, você simplesmente lê, né? No Finnegan's não se lê, não chama leitura. Lidar com aquele livro não é leitura. Né, pra você. De tanto que falam, ainda não tentei. E é engraçado, tem uma brincadeira que uma brincadeira que eu fico me prometendo, né? Que o NECA seria mais ou menos a minha forma de brincar, de escrever como Ulisses, assim, mas que eu espero um dia duplicar
quando o Brasil se acostumar com esse nível de Bajubá, eu vou voltar com uma versão ainda mais cifrada, com o dobro do tamanho, e aí vai ser um Finnegan's Wake, o meu Finnegan's Wake travesti, né? Só que é um Finnegan's Wake que uma travesti semi-analfabeta consegue entender e que os eruditos brasileiros vão ficar batendo cabeça, sabe? Eu achei incrível o teu objeto de estudo, né? Que tem a ver com Ulisses. Você estudou, Sim, né? sim. Uhum. E aí ontem eu estava lendo sobre Homero, essa coisa toda que lá na Grécia, né? E na época ele era, tipo, como se ele tinha que ser... Eu tô falando do Ulisses lá de trás, né? Sim, uhum. Ele tinha... era ensinado nas escolas aquilo, mas não como literatura. Aquilo era uma regra de vida, né? Aí depois você estudou Ulisses e agora você vem com Neca de uma... Eu acho, assim, uma combinação tão interessante. Teu estudo e isso que você criou, sabe? Assim... Sim. Não, meu nome, Amara Moira, vem da tradução que o Trajano Vieira, que é um tradutor que eu gosto muito, fez da Odisseia do Homero. Né? Ele fez uma tradução tentando manter os termos gregos, uns estranhamentos, umas experimentações de linguagem muito inusitadas. Né? E em determinado momento ele fala que o Odisseu, né, Ulisses em grego, ele vive a moira. As moiras são as tecelãs do destino, e a moira é o destino. Né? Então ele vive a moira amarga, chocolate amaro, sabe? Então, o destino amargo de ver-se longe de Ítaca. E eu gostei, destino lindo! amargo, assim, achei esse nome, moira amara, amara moira, como uma expressão interessante, assim. Né? Cara, Nossa, é muito legal. lindíssimo mesmo. E eu gosto, tem uma sonoridade legal, sim, né? E eu gosto porque tem uma sonoridade bonita, aí tem esse sentido que é meio sombrio, assim, né? Destino amargo, parece um negócio terrível. Mas o amargor não necessariamente é um sabor ruim. É um sabor que o nosso paladar industrializado não ajuda, não faz com que a gente saiba apreciar, né? Então, muitas vezes a gente é tão entupido de açúcar, de porcarias, de enlatados, que a gente acaba não conseguindo apreciar a beleza do amargor, né? O chocolate é 100% cacau, sei lá, um café sem açúcar, né? Os sucos, né? A gente quer disfarçar o sabor das coisas porque não suporta a má qualidade dos produtos que a gente ingere, né? E também porque a gente não foi preparada para curtir, né? Esse sabor específico que é o amargo, né? O amargor não é amargura, são coisas diferentes. Totalmente diferentes. E talvez seja só eu assim, mas ainda soa também um pouco fatalista também, né? Amar a moira, né? Amar o teu destino também, né? Que legal, gostei disso. Mara, Nossa Senhora do Barraco é uma narrativa ambientada, em sua maior parte, em Eu Poço, uma ocupação. O desfecho dessa comunidade, que nunca contou com muitos recursos, será trágico. É uma história que se passa na Argentina, mas que repercute histórias similares que acontecem nas periferias pobres de diversas metrópoles do mundo. De igual modo, as mulheres transexuais parecem concentrar em si muita da violência que também ocorre em outros grupos. Estamos falando em ambos os casos de uma espécie de metonímia. Ao falar do específico, busco revelar o geral. Você acredita que esse tipo de escrita mais fortalece ou mais enfraquece a denúncia contra a violência de gênero contra as travestis? E você acredita que é possível falar em temas exclusivos da transexualidade? Eu acho que assim, não existe nenhum tema que possa ser esgotado. Acho que sempre há criatividade humana, ela pode inventar outras formas de discutir coisas que parecem batidas, né? E então, a minha resposta em si, assim, já tem bastante violência em termos de narrativas envolvendo pessoas trans? Já. Isso já está saturado? Longe disso, desde que a gente também consiga, né, produzir uma literatura, né, que fuja dos lugares comuns, que fuja, né, das ideias óbvias, né? Eu sinto que a gente conseguiu desenvolver, avançar, né, pensar 10 anos atrás e onde a gente está agora, em termos de Brasil, mas também Argentina, né, 15 anos atrás, né, onde estavam as travestis 15 anos atrás e onde estão agora, muita coisa mudou. Se me perguntassem 10 anos atrás se ia ter uma deputada travesti, eu achava que não. A gente estava lutando para tentar eleger uma vereadora. Então, a gente estava dando os primeiros passos. A coisa mudou drasticamente. Lógico que, assim, junto com
ter mais visibilidade também coloca a gente como alvo, né? Então aumenta também o discurso contrário, né? A gente está vendo um aumento da perseguição, né? Os governos extremistas, né? Muitas vezes eles também vão nos usar de bode expiatório para instilar pânico moral, né? E para criar pânico, para a coisa da ideologia de gênero, linguagem neutra, né, hormônio para criança, vai inventar um monte de histórias para tentar nos demonizar. Então, tem muito ataque, apesar desses avanços todos que a gente pode observar em termos de vivibilidade para pessoas trans no Brasil e na Argentina, né? Então, tem sempre o que falar, né? A questão é como falar sobre isso para não ser simplesmente os discursos habituais, né? A coisa da 35 anos de expectativa de gênero. As pessoas parecem que muitas vezes elas entram dentro de um looping de ficar reproduzindo as mesmas falas e a questão o inventar um outro jeito, né? E isso cansa. Isso é cansativo, é repetir a mesma fórmula. A gente conseguiu alguns avanços, né, trazendo esse tipo de dado, trazendo esse tipo de debate, mas agora a gente precisa reinventar. Eu sinto que às vezes a gente está muito ainda viciado em tentar conquistar a simpatia, a empatia, né, ou a boa vontade da opinião pública, né, falando dessa narrativa do sofrimento, da violência, né? E eu sinto que talvez isso tenha saturado um pouco, né? Que acho que a forma da gente conseguir novos avanços pode ser não apelando para a violência que é cometida contra nós, mas para a genialidade da comunidade, né? Falar essa coisa da linguagem, por exemplo, mostrar o quanto essas figuras são criativas, o quanto são sofisticadas e o quão mágicas elas são. Eu leio o livro da Camila, estava esses dias conversando com um professor de literatura espanhola, literatura de língua espanhola, né, e aí a gente tocou um pouco nesse assunto do realismo mágico da Camila. Eu falei, nem precisa de realismo mágico, sabe? A existência travesti já é mágica, né? Aqueles corpos inverossímeis, aquelas figuras que andam seminuas numa temperatura polar e, tipo, sobrevivem, não ficam doentes, né? Sobem árvores com salto altos, né? Correm da polícia, né? Que fazem monstruosidades, né? E ao mesmo tempo são tão delicadas, né? Tem algo de mágico na própria existência travesti, né? Então, acho que dá para abordar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que o NECA fala um pouco disso também, né? Eu vou trazer um olhar, o meu fascínio por essa cultura, ao mesmo tempo que eu mostro também da tiração, da violência, dos abusos. Não? Eu achei incrível, inclusive, a questão da abordagem, porque o Parque das Irmãs, por exemplo, tem uma abordagem muito bonita, mas mostra, tem essa crueldade, essa violência, gera essa empatia na gente, mas é uma coisa... E já no NECA, você também consegue mostrar tudo isso, mas é de um jeito mais... Tem um humor, assim, sim, sabe? Sim. De um jeito irônico e faz a gente enxergar isso de uma outra forma, entendeu? Então, eu acho que essa questão da forma, assim, do conteúdo mesmo, né? De como trazer isso. Acho que é uma das coisas que eu queria, e as pessoas geralmente falam isso de mim, assim, né? Que eu consigo tocar em temas muito pesados, mas de uma forma que parece mais leve, assim, né? E deixar as pessoas, às vezes, um pouco... Desarmadas, talvez, não. Não sei se dizer, confusas. Porque, assim, é não saberem como reagir, né? Elas estão lendo algo que parece terrível, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? É excitante, né? E elas começam assim, que é para eu sentir diante disso aqui? e é isso, eu quero a dúvida. Eu quero que a pessoa tenha que se arriscar, que ela não saiba o que fazer diante daquilo, que ela tenha que construir uma resposta de como entender aquilo, né? Mara, me parece bastante comum que o público das pessoas que leem, né, cobre da parte da pessoa que escreve ficção a respeito de opressão, por exemplo. Eu acho que de vários temas, mas opressão me parece que é bastante comum. Um alto grau de pesquisa, né?
Em outras palavras, parece que muitas vezes o público, e aí eu acho que a crítica também participa muito disso, eles estão mais preocupados com aspectos não ficcionais da história do que propriamente com os ficcionais, né? E isso parece colocar alguns problemas para a pessoa que escreve, né? Para o ficcionista, já que ele se preocupa com aspectos como construção de personagem, enredo, voz narrativa, entre outros, e não necessariamente ele vai enveredar por aspectos realistas, digamos assim, entre aspas, né? Você tem experiência tanto na ficção quanto na não ficção. Tendo escrito NECA, por exemplo, que a gente já conversou, e não ficção sobre ficção. No caso do seu trabalho sobre Ulisses. Não, e se eu né? fosse Buda também, né? Exatamente. E esse. Você já sentiu essa cobrança das pessoas que leram a sua produção ficcional no sentido de ser mais realista, digamos assim? Você acredita que é possível falar de opressões sem ser necessariamente realista? Eu acho que a gente até começou a falar um pouco disso, assim, né? Quando você falou desse aspecto dúbio entre do mundo mágico e do mundo real das travestis, né? Mas queria que a gente focasse um pouco mais na questão dessa pesquisa. Tá. Não, eu tava aqui questionando, né, os termos do espanhol, que quando são trazidos para o português, né, aí pegam uma palavra que é parecida, e aí acaba ressoando de uma forma esquisita aqui. Ressoa, o que eu posso dizer também como uma espécie de uma tentativa de problematizar minha própria percepção, que é isso, né? As personagens não estão falando, não são brasileiras, né? Então elas, talvez faça sentido que elas usem uma expressão que não seja exatamente a expressão brasileira. Porque senão a gente estaria simplesmente fingindo que a comunidade argentina é brasileira. Mas não sei, sabe? Tem algo... eu preciso pensar sobre isso, assim, né? Se colocar maricona, chamar uma travesti de maricona num romance, de marica, maricona. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso é um erro? Isso é uma forma de... Na teoria da tradução, né? De estrangeirizar o romance, de trazer de aproximar a nossa língua da língua espanhola, do espanhol argentino, né? Não sei, estou tentando... E tem a ver também com essa questão da pesquisa, né? Que eu estava super incomodada, assim, né? Eu vou lendo esses textos e eu vou percebendo, não, assim, a comunidade travesti não usa assim essa palavra em português, né? Então, é como se eu tivesse batendo no pé, na tecla ali, que seria importante que tivesse um trabalho ali de linguagem, né? Alguma coisa, isso poderia ser muito útil, né? Quando você vai escrever sobre uma comunidade que você não faz parte, e mesmo quando você faz parte, né, isso também é algo que acho que às vezes é subestimado, assim, né? As pessoas acham que só por ser travesti a pessoa já vai fazer coisas incríveis, né? Ao falar de travesti, às vezes ela vai falar muita abobrinha também, né? Então, ser de uma determinada comunidade, né, pode ser que te faça ficar mais sensível para perceber determinadas questões, mas não necessariamente tudo que você falar vai ser verdade, né? Vai ser algo à prova de críticas, né? Eu acredito, então, no estudo. Acho que o estudo, ele pode ser muito útil como um elemento, né, do fazer ficcional, do fazer literário. Mas, às vezes, eu sinto isso que você está falando também, assim, né, que a gente fica mais preso, né, usou um termo equivocado e perde de vista o macro, né? Vai problematizar aquele termo e às vezes a gente aprendeu que aquele termo não deve ser usado, mas nem sabe explicar direito por quê, né? E só fica reproduzindo também, repetindo uma explicação, né, de por que aquele termo não deve mais ser utilizado. E às vezes
eu sou essa figura, acho que eu vou ser meio contraditório aqui hoje. Não tem Tá problema nenhum. liberado. Tá tudo certo. Eu vou ser meio contraditória porque eu sou aquela figura que, às vezes, vai olhar para uns termos que não devem mais ser utilizados e vou achar eles um barato, né? Opção sexual. Você diz é crucificado em praça pública, né? Mas eu acho... Preferência, né? Não, orientação, o termo certo, assim, mas... ou certo, né? Mas, assim, eu acho opção tão divertido, assim. Especialmente se a gente for estender a opção para todo mundo, inclusive para o hétero cis, né? Então, chamar tudo de opção, né? Quando foi que você escolheu, né? Então, eu vou colocar que é tudo uma grande opção, a pessoa está sempre optando, né? Aí, por que não? Senão vem aquele discurso, a gente não escolhe, a gente nasce assim, se a gente pudesse escolher, a gente nunca escolheria estar sofrendo. Claro que, que história, que coisa terrível, sabe? Né? Então, acho que erros nesse sentido, equívocos, né? Tem a frase linda do Oswald de Andrade, né? A contribuição milionária de todos os erros, né? Então, acho que às vezes a gente está num momento que a gente foca demais, né? A palavrinha solta, a frase pinçada, né? E não consegue ver o macro, né? Às vezes também a gente só fica no enredo mais superficial e não consegue ver a forma como o autor trama aquela narrativa, como ele estrutura aquela narrativa. Isso também é um problema, né? E aí eu pego nesses grandes nomes que foram sendo cancelados, assim, né? Que hoje em dia até não vale nem, né, citá-los, né? Comentá-los, né? Parece que é um problema, porque a gente está olhando, usou algumas palavras ou algumas expressões de teor preconceituoso, então essa obra tem que ser descartada, né? E com isso a gente perde de vista que às vezes a narrativa e as palavras que estão sendo lá usadas, elas são meras desculpas para um trabalho de experimentação linguística, de experimentação da arte de como contar uma história. E que a gente tem muito a aprender com essas figuras sobre como contar uma história. A gente pode discordar profundamente dos termos que utilizaram, das narrativas que forjaram, mas temos coisas a aprender com esses grandes escritores, né? Independente do que trouxeram em termos de vocabulário, né? Ou narrativas, né? E sem falar que soa muitas vezes assim muito... Como que eu poderia dizer? Eu não acho que seja uma questão de censura, tá? Uhum. Mas assim, digamos que não estejamos no ambiente escolar. Uhum. Somos leitores, todo mundo adulto, vacinado, etc. Como eu poderia ter esse papel de dizer para você assim, olha, você não pode ler esse livro porque eu li e eu achei que ele está errado. Sim. É muito assim, cara, Pretencioso. deixa eu ler, né? De repente eu consigo ver outros lados dele. É pretencioso. A palavra é pretencioso, né? E eu acho que nesse caso, o campo progressista projeta sobre a literatura o mesmo olhar que os conservadores e a direita têm, né? Então a literatura, ela torna as pessoas, ela destrói a sociedade. Um aspecto moralizante. Então a gente vai proibir o Jefferson Tenório porque tem uma passagem erótica na obra dele. A gente vai proibir a fulano de tal porque tem uma passagem erótica na obra dele. Mas a gente também vai proibir esse outro fulano aqui, porque o Fernando Pessoa é misógino. Então, aí o que a gente quer dizer com isso? Né? Que não pode ler essa obra, porque se você ler essa obra, você vai estar disseminando misoginia. Vai estar disseminando racismo, LGBTfobia, né? Então, é o mesmo medo da palavra. Então, a gente só pode produzir literaturas limpinhas de preconceitos, né? A gente muitas vezes não consegue nem matizar, né, se o preconceito está na boca do personagem, né, se a narrativa é preconceituosa, né, ou se o autor é preconceituoso. Tem um monte de debate da crítica literária que a gente também parece que fica para o segundo plano, assim, né? O que o autor quis dizer é problema dele, sabe? É a desculpa dele para escrever. Sim. O que ele quis dizer, se ele erra, ou o que quer que ele seja, né, é problema dele. Agora, a questão para a gente discutir é se ele
objetivamente produziu isso nessa obra, né? Eu gosto muito do exemplo do Dom Casmurro. O Dom Casmurro, quando ele foi para os primeiros 50 anos de leitura dessa obra, os críticos ficavam discutindo se a Capitu tinha traído só uma vez ou várias vezes. Se ela era uma adúltera contumaz ou se ela estava só... Eventual, né? Ou foi só um negócio que, assim, uma escapadela, sabe, um errinho, né? Aí, de repente, vem uma figura... Gente, vocês estão delirando nos anos 50, 60 anos quase depois da publicação da obra. Vocês estão delirando. Essa obra não é o narrador não é confiável. Ele ele volta lá na infância para mostrar que a Capitu, desde criança, capaz de mentir sem corar, né? Que ela era capaz de mentir de coisas banais, bestas, que não precisava mentir, né? Ela não tinha pudores, ela não tinha vergonha de mentir, ela era uma figura atrevida. Então ele vai construir toda uma imagem dela para depois chegar e para que ele escreveu essa obra? Para dizer que ele achava que ele tinha sido corno dela, né? E a gente comprar isso sem perceber que a gente foi manipulado O tempo ao longo de todo, de toda a narrativa. Entende? Uhum. Nos primeiros 50 anos a gente podia dizer que o Machado era um autor misógino, né? Agora ele está expondo um comportamento misógino, né? Agora a gente olha essa obra, não é uma obra sobre a Capitu adúltera, é uma obra sobre o que o ciúmes faz no homem quando ele desconfia da sua companheira. Olha o que ele é capaz de fazer. É uma obra que revela o machismo. Inclusive, né, o título é Dom Casmurro, ou seja, né, tá falando dele, né? E o Casmurro é justamente esse, o cara é o chatão, né? Então, assim, então, ou seja, a obra muda, né? Mas a gente parece que vai perdendo de vista isso. Acha, inclusive, que as obras... elas são aquilo. Não, elas estão aquilo. A gente consegue vê-las, mas elas vão se transformando com o tempo também. A gente vai vendo outras coisas nessas obras, né? O Luiz Gama é um autor que eu acho muito interessante. Assim, ele vai citar Gregório de Matos o tempo inteiro nas suas produções. Gregório de Matos é uma das figuras mais racistas que já teve nessa literatura. E aí, o nome máximo da luta abolicionista, antirracista, vai citar lá, porque ele aprende a escrever poesia com o Gregório de Matos, né? Porque o Gregório de Matos é crucial para quem quer aprender a escrever poesia, independente dos temas que ele escreva, né? Então, a gente tem um debate, assim, que às vezes parece que a gente está preso no detalhe e não consegue ver movimentos amplos. Eu tenho exemplos em que uns professores de pintura usam de vez em quando. Eles falam assim, não, essa obra aqui, né, o pintor está usando como desculpa pintar essa cena, mas o que ele está querendo mesmo é mostrar as cores, é experimentar com as cores. E a gente, às vezes, na literatura... não se dá conta que isso acontece também. Ele está contando uma historinha, e a historinha é a coisa menos importante que ele está mostrando ali. O mais interessante é como é que ele está estruturando essa narrativa e o que a gente tem a aprender sobre narrativas, né, sobre sentido ao ler uma obra como essa. E então, estudar o que eu te responderia sobre isso aqui, né? Estudar um tema é para te proteger do cancelamento, para proteger de você não ser, não acabar levando paulada de graça. Mas acho que é possível escrever, né, sem... até queria saber o que vocês acham, assim, né? Às vezes eu acho que cobram da literatura que ela seja caridosa, ou que ela seja... Tem uma função... Bom, uma função... é engrandecedor. Que ela limpe a sociedade. Sim, que ela faça um papel assim totalmente que as pessoas não acabam meio fazendo. Católica, sei lá, uma missionária. E aí eu fico assim, o que querem que a literatura seja, sabe? Não, e acho que até isso sim, mas de repente até um passo antes, assim, cobram da literatura de ficção que ela se comporte como a não ficção. Sendo que a não ficção já existe. Se você quer se informar sobre alguma coisa, tem material o bastante edificante, por aí, né? A gente vê muito isso nas discussões até do clube, né? Assim, quando a gente está falando de literatura, às vezes querem um papel ali que real demais, sabe? Gente, vamos falar de ficção e acabou, né? Sim. É isso. E muitas vezes o próprio prazer, né, da leitura, ele se perde nessas discussões, né?
O livro que eu tô lendo agora é o do Michel Houellebecq, né? Uhum. Que é um cara que escreve só misoginia, Uhum. só niilismo, só... E assim, para mim é um grande retrato do homem europeu decadente. É muito engraçado os livros dele, porque ele pega como se fossem as pessoas, os homens, né? Mais sórdidos e coloca eles nas situações mais esquisitas. E são livros cheios de humor, sabe? Cheios de situações completamente absurdas. Temas até delicados, assim, mas eu li Submissão só dele, né? Eu falei, cara, esse cara é corajoso. Pois é. E assim, muitas vezes os próprios personagens nem se dão conta daquilo que eles fazem, assim. Eu acho uma maneira muito interessante de escrever. Eu acho que a gente tem que aliviar esse olhar, assim, sabe? Deixar um pouco mais leve a literatura, sem essa cobrança, porque senão deixa de ser prazerosa também. O aspecto lúdico se perde muito. Se perde. Bom, voltando, falando de Nossa Senhora do Barraco, falando de vozes, né? A gente vê nesse livro aqui uma alternância de vozes entre a jornalista sensacionalista Quitch, que escreve de um jeito visceral, mas muitas vezes com um tom jornalístico também, mas de quem conta uma história em primeira pessoa. E Cleo, que a outra voz é de Cleo, né? Que muitas vezes está contando sua história, mas falando com Quitch, muitas vezes para corrigir o que ela está dizendo. Então, em Neca, a voz narrativa também está em primeira pessoa. Embora seja ditada por uma única pessoa, que adota o tom de conversa com seu interlocutor, que no fim das contas nada mais é que o próprio leitor, embora ali seja um personagem. De que forma você acredita que a abordagem em primeira pessoa, embora haja essa sutil dualidade no livro de Gabriela, pode fazer o leitor estar inserido nesse contexto que ambos os livros querem trazer? Acho que os livros são bem diferentes. Eu não sei, é curioso, assim, né? Até queria entender melhor aqui como é que vocês... por exemplo, no começo você fez uma apresentação da obra, assim, da sinopse, né? E muito boa a sinopse, só que é árduo chegar nessa sinopse, no sentido de que depois de alguém fazer essa sinopse, você consegue ver isso no texto, mas se te desse o texto assim, lê isso aqui, faz essa sinopse aqui, né? A pessoa ia penar, sabe? O livro deixa a gente um pouco num limbo, assim, um tempo, assim. Eu senti isso no começo. Eu me perdi demais nesse livro, assim, sabe? Eu fiquei muito perplexo, assim. Eram muitos movimentos, né? Você fica assim, quem que tá falando? Quem é essa personagem Muitos maldita? sentimentos também, porque ali no começo, né? Ela traz uma porrada ali de sensações ali. Sim. Então, você tem um jogo, né, de uma confusão de vozes e de narrativas e é uma coisa também do romance moderno, né, de brincar, de misturar todas essas figuras que estão falando, esses registros, e talvez isso em espanhol a gente consiga acompanhar melhor, né? Em português, na tradução, às vezes a tradutora não tem essa capacidade esse conhecimento de todas essas realidades que estão sendo retratadas, né, para conseguir colocar isso em termos de linguagem, né? Às vezes tem umas coisas que me deixam um pouco confusa, assim, né? Sobre das gírias, né? Pareciam as gírias que não casavam, né? Aí eu não sei se... né? Então, tem um trabalho... É difícil brincar com essa oralidade e depois trazer essa oralidade para outra língua. Então, eu gosto muito de explorar esse tipo de narrativa, esse narrativa em primeira pessoa, né? Acho que isso é muito potente. Eu já tinha feito isso no E Se Eu Fosse Puta, né? No E Se Eu Fosse Puta ali estou falando sobre as minhas próprias experiências. Aqui eu brinco um pouco, né, eu me coloco como a interlocutora, então a história está sendo contada para mim, né? A gente dá para imaginar que eu estou dizendo coisas, mas o que eu estou dizendo não vem para a narrativa, a gente só tem acesso como se fosse um lado de uma ligação telefônica, né? A gente só ouve um lado da conversa e consegue imaginar o outro lado, o que está sendo dito, né? Então, aqui também tem confusão, né? Tem a confusão do nível linguístico, tem a confusão do que ela está falando, mas são confusões diferentes, assim, né?
E é interessante poder explorar tantas confusões a partir desse mesmo expediente da primeira pessoa, né? Então, gosto disso, acho que muitas pessoas... Só que eu acho que a experiência de leitura é completamente diferente nas duas coisas. Inclusive, entre as duas vozes da Gabriela, porque, assim, a Quit, a jornalista, ela veio de fora da comunidade. Então, ela tá ali tentando se inserir, ela tem um outro... É uma jornalista, né? Sim. Então, a própria linguagem dela é diferente da Cleópatra, que já é da Sim. comunidade, que tem as gírias mais... E aí, aqui a tradução vai tentar marcar essa diferença e, às vezes, vai escrever também uma gíria mais... um registro mais coloquial e eu não sei, eu senti que ficou forçado em alguns Um pouco pontos. caricato, talvez. Então, Você tinha comentado do o C, C, né? C, E C. isso foi uma coisa que apareceu no debate também. Apareceu bastante no debate. No clube. Porque na leitura em espanhol, assim... Não, é bonito, é bonito. Não, é o Boceu, né? Assim, é o Boceu, mas é bonito, assim, sabe? Tem que ter um acabamento literário, né? Primoroso. Sim. Inclusive, eu me emocionei quando eu comecei a ler. Eu estava lendo com uma outra pessoa e a gente começou a falar assim, gente, isso é uma leitura, sabe, que te arrepia? Sim. De tão bonita que é. E soou bem, eu achei que soou diferente em português. Sim, sim. Então, acho que não é fácil fazer isso. Assim, não é fácil fazer essa adaptação. E acho que no português brasileiro, né, existe um abismo tão grande entre o português que a gente fala e o português que a gente escreve. A gente estranha o português que a gente fala quando vê ele escrito. Eu também tentei trazer um pouco de oralidade pro NECA, aí ficar dosando, assim, né? Porque se eu escrevo do jeito que eu falo, o texto que eu escrever vai parecer que eu sou analfabeta, que eu não por conta dos preconceitos linguísticos e o próprio nível de estranhamento que temos com o português que a gente fala. É o dilema da pessoa que escreve mandando mensagem no WhatsApp, né? Sempre fica assim, nossa, será que não é melhor eu ser um pouquinho mais formal? Né, então... Ou até ao contrário, quando a gente é formal demais, fica estranho também, né? Então, eu vejo muitas pessoas lendo o NECA e dizendo, nossa, me senti ali num bar ouvindo, conversando a pessoa. Mas a experiência com a Gabriela não é a experiência de estar no bar ouvindo. É uma experiência mais desafiadora, assim, em termos de... É preciso de mais atenção. Não sei o que vocês acham. Assim, mas não, eu achei que você definiu super bem, que eu tive essa sensação com o NECA. Agora, você falando, sim. É uma conversa. Ela vai fluindo, você tá ali. Como eu falei aqui, é como se esse interlocutor fosse o leitor ali. Então, ele tá ali ouvindo tudo isso. Sim. Ela flui com essa oralidade. Sim. Mas, como você falou, não é assim, tipo, esculhambado de qualquer jeito, sabe? Eu acho que você encontrou um equilíbrio legal. Não, e aqui eu acho que exige um nível de atenção que é diferente do NECA, assim. Não sei. Não é uma leitura para você fazer... No ônibus. Não. Tipo, na academia entre as séries, que eu costumo fazer. Então, mas eu achei... É um trabalho muito sofisticado da Gabriela. E eu fiquei pensando assim, não... Eu quero tentar também. Eu quero separar alguns dos trechos que eu fiquei incomodada e eu tentar fazer a tradução desse trecho da Cleo, né, que é essa figura da comunidade, né, e quero ver se eu consigo brincar com um português mais coloquial, porque não é simples escrever de forma simples. Não é simples escrever de forma despretensiosa, né, escrever de forma coloquial, né, sem ser chato, sem ser meio caricato, né. É um trabalho muito sofisticado, assim, é desafiador. Sobre essa questão da linguagem ainda, Amara, como que foi a recepção das pessoas que não são da comunidade LGBT do seu texto? Como que elas se Tá sendo, né? Acabou de ser lançado. Os comentários que você recebeu, eles são mais assim, tipo, nossa, que difícil, ou que interessante, depois de um tempo flui, porque isso é uma coisa que aparece em Nossa Senhora do Barraco também, né? A Quit, ela é como a gente pontuou aqui, ela é uma pessoa de fora, tentando entrar naquele mundo.
coisas funcionam, coisas não funcionam. E a gente não está nem falando de... Tudo bem que a linguagem é sempre recepção e produção, né? Mas, assim, a gente está falando mais de tentar entender mesmo, assim, de ser, digamos assim, passivo, né? Para essa linguagem. As pessoas que te receberam, como que elas reagiram? Eu fico acompanhando, às vezes, os comentários, os reviews, né, sobre o livro, né? Eu fiz livros do subsolo. E as pessoas, às vezes, elas comentam, assim, o que tem de crítica. Elas acham muito divertida a linguagem, mas elas falam, não tem história, não tem enredo. Não, que também é uma questão muito moderna, né, não existe a trama, assim, definidinha. Sequência de ações, sim, né? Então. O começo, meio e fim, né? Então, aqui tem até, mas é um pouco diluído no meio da história e talvez são as minhas viagens também, né? Para mim, existe uma trama maior, assim, né? Que é eu, a Mara Moira, estou chegando na rua, estou sendo recebida por uma outra travesti que tem mais rodagem, e ela está me contando como funciona o espaço, como eu me protejo, me dando umas dicas. Te brifando, né? Me brifando, e ao mesmo tempo a gente vai descobrindo ao longo da narrativa que eu e essa travesti já tivemos um envolvimento antes da minha transição, no passado longínquo. E agora ela está vendo o antigo namorado virar uma travesti e vir fazer rua junto com ela. Né? Então, ou seja, tá um caos ali acontecendo, mas isso em bastidores, assim, né? Tá nas entrelinhas do texto. Né? Não sei o quão fácil é perceber todas essas questões. Então, tem um enredo, né? Mas a linguagem ela é muito chamativa, né? Então, ela fica... Então, eu tô lendo a história do Cerco de Lisboa, do Saramago. E eu li um comentário assim também, mas não tem enredo, gente, tem enredo. Tá incrivelmente ali, mas Esse texto é uma loucura. Ele tá emaranhado. É uma loucura, mas é tão bonito. E ele tá emaranhado. É desafiador pra caramba esse desafiador. Eu falei, gente, eu tô lendo bem devagar isso, sabe? Mas Não, e o livro que a gente vai ler agora, bom, a gente tá gravando em maio, né? Maio de 2025. E o livro que a gente vai debater no fim do mês é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Que também é desafiador. Que é puro isso, né? É um recorte que você tem na vida dessas 3 meninas, que é coisa de muito pouco tempo, assim, acho que 2 semanas, talvez, não mais do que isso, não fica exatamente claro. Mas, de fato, assim, em 2 semanas, grandes cataclismas não vão acontecer, né? Mas você tem esse mergulho na percepção dessas personagens, né? Na maneira como elas se veem, como veem as outras, né? É um recorte, e nesse recorte você consegue tirar muita coisa. Falando de Ulisses, né? Acontece em um dia. Um dia. E a história da humanidade, né, do Ocidente, pelo menos, em um dia. E o Joyce encapsula tudo ali, por isso que eu gosto tanto dele, assim, né? E ele... eu gosto também do Ulisses, porque o Ulisses, ele não... eu gosto menos do Finnegan, acho que o Finnegan ele errou a mão, assim, mas também funciona. Talvez em algum momento eu goste mais do Finnegan, mas por enquanto eu gosto mais do Ulisses, porque ele não se acomodou, né? Ele desconfiou de toda solução fácil, de tudo que ele escreveu, ele achava que podia ser melhor, podia ser mais sofisticado, ele podia encontrar uma outra maneira de dizer, menos óbvia, né? Então, ele fez de cada página do Ulisses um laboratório radical de experimentação de linguagem. eu gosto muito dos mortos dele, do conto. Sim, dos dublinenses. Agora, voltando, falando dessa questão Viajamos, né? Não, foi incrível, mas é que eu lembrei de uma coisa. A gente falando do conto, você falou conto, do Menino Sujo, que a gente leu da Mariana Henriquez, que também é uma argentina. E nesse conto também tem uma travesti, lembra muito a Nossa Senhora do Barraco ali. E também a pessoa que está ali entrando ali para contar uma história, ela também é de fora. Então, eu me lembrei dessa voz da Quitch aí também, que é essa questão da voz de fora. Eu não sei, veio isso para mim agora. Vocês estavam em outro assunto. Sim, essa voz de fora, porque parece que a gente não consegue estar inserido naquela comunidade, daquela forma bem arraigada que está ali, então, com os termos, entendeu? Então, acho que é uma questão mesmo para a gente pensar na literatura. Bom, voltando, eu estava pensando nessa questão da virgem, né? Que foi usada a virgem aqui. Isso é muito comum
esse pedido de socorro, né, na América Latina, né? Então, assim, Uhum. a Virgem conduz grande parte do enredo e, ora, parece ditar as atitudes da Cleópatra e os rumos da comunidade, embora não proteja a comunidade de verdade, integralmente, né? Uhum. Então, essa narrativa é comum na América Latina que carece de proteção. Como você vê o desenvolvimento do enredo e a construção de personagens de Nossa Senhora do Barraco e Uhum. sua relação com a santa, embora ela não detenha o poder nem o protagonismo da história? E nega como foi desenvolver esse enredo no desenrolar de uma conversa, não tem assim tão a ver, mas é que Uhum. é a questão da construção de personagem, porque aqui, nesse desenrolar dessa conversa, Uhum. a gente consegue ir construindo essas imagens dos personagens ao longo da narrativa. A gente Uhum. começa a criar uma ideia, assim, como foi construir isso aqui e como você vê o desenvolvimento da construção de personagem em Nossa Senhora do Barraco. Nossa, eu acho que tem um ponto assim que aproxima, né? Tem um gosto pela blasfêmia, não sei se blasfêmia, assim, né? Mas por uma outra, uma Ah, brincadeira com a A subversão, provocação, né? né? Religiosa, né? Então, a Virgem Cabeça, né? No título original, Nossa Senhora do Barraco, né? Cabeça, fui pesquisar também, por que colocaram esse título? Se eu entendi direito, cabeça pode ser uma gíria também para uma pessoa da comunidade, da quebrada, né? E aí, mas ao mesmo, o ruim assim, é que a autora chama Cabeçona, então ela coloca Virgem Cabeça, só ela tá sabe, e brincando você com não o sabe, eu próprio. fui pesquisar um negócio da cidade da minha família, que eu estava procurando uma documentação lá na Espanha, e a padroeira da cidade, ela é Virgem Cabeça. Então, é isso. Falei, ué, Então tem um mas monte não de acho que não é a coisas. mesma. Não, é. Mas é isso, tá brincando com essa expressão que existe em língua espanhola, né? E, e aí falta. Parece que deixa. É isso, tem muita piada. Aí quando uma escritora, um escritor está escrevendo, ele está usando todo um acervo de possibilidades que o seu idioma permite. E ao mesmo tempo ele está criando outros acervos. Nunca é estático isso. A gente vai sempre testando os limites, esgarçando a língua, criando novas línguas, né? E quando o tradutor vai traduzir com o acervo que existe no nosso idioma. Então, às vezes, os trocadalhos não dão certo. Não- Mas é isso, né? O nome cabeça, cabeçona. Assim. Né? E fora que existe uma virgem cabeça. Né? Então, tudo isso me faz pensar assim, né? O que seria a versão mais mas também é isso, né? Eu tendo o único problema nesse quesito é que eu odeio esse momento que a gente está, por conta dos direitos autorais, que a gente só pode ter uma tradução. Então, a pessoa vende os direitos de tradução para uma porcaria de uma editora, e aí é, a gente vai ter que conviver com aquela tradução para talvez todo sempre, né? Enquanto durar aquele contrato. Eu não teria problemas em a pessoa fazer uma opção da A e eu gostar mais da B, se as duas opções pudessem conviver, mas isso somente em obras que estão no domínio público. Assim, né? Isso é uma questão que me incomoda. Assim. Eu gostaria que as obras contemporâneas também tivessem uma maior flexibilidade para a gente poder explorar, né, outras versões. Eu queria traduzir a Camila, né, pegar o que seja um trechinho ali, né, ou pegar um conto da Nath Menstrual, que eu fiz a tradução, né, o Chuva Dourada Sobre Mim. A editora falou, não usa tanto Bajubá, que senão a obra não vai ser vendável, né? A gente vai ficar com ela encalhada aqui. Né? Tá bom. Então eu dei uma segurada. Mas eu queria pegar pelo menos um conto e escrever assim, naquele Bajubá mais extremo, assim, que não é exatamente que a obra original está numa língua cifrada e aí por isso... Não, é que eu quero traduzir para essa língua cifrada. Quero fazer esse experimento, assim, né? E então acho que esse é um ponto, né? Mas aí tem essa coisa da provocação, né, religiosa o tempo todo aqui, né? Então essas são as figuras que ficam ali, né, sempre nesse limiar, né, da profanação, né, que tem um pouco no NECA também, e tem um pouco também na minha pesquisa sobre a história do Bajubá. Que a história do Bajubá, boa parte dele vem do terreiro. E as pessoas adoram falar isso. Ah, nossa, olha só,
Só que não falam os tilts que isso gera, porque tem 1 bilhão de incômodos. Quem é de terreiro olha para o que as travestis estão fazendo com o Bajubá, com essa linguagem, com essas palavras que vêm do Yorubá e do Banto, né, do terreiro, e ficam incomodadíssimos, porque essa palavra aqui é uma palavra preciosa para nós, vocês estão usando para nomear cocaína, sabe? Estão nomeando para nomear sexo oral. E tipo, é isso, sabe? É profano, né? Isso é incômodo. Incômodo. Não é pacífica essa relação, como muitas vezes estão querendo dizer, assim, né? Então, existe uma subversão radical. No NECA tem um momento que, né, espero que um dia a igreja como é que fala? Excomungue? É excomungue? Né? Te convide a se retirar, né? Que ela fala assim... teve uma época que ela aceitava mais... que ela não era tão empoderada, então ela aceitava os bofes... surgiam os bofs lá sujos, né? E aí ela ia mesmo assim, né? Então ela fala, já chupei neca que só Jesus, aquela gorgonzola suíça podre, né? Mas a frase, já chupei neca que só Jesus chuparia. Então se dá um tilt na língua. Essa é a minha frase favorita do Neca. Já chupei neca que só Jesus. Então tem isso, tem uma brincadeira que acho que também aqui é muito sofisticada, né? Que a Gabriela vai trazer, né? Vai brincar com isso. Acho que também a forma... eu não tenho tantas personagens... Só tem a Simona, que é a personagem principal, e tem a Mara, que é a interlocutora, mas não tem outras personagens que vão se desenhando, né? São figuras que aparecem, somem, né? Mas não tem essa... acho que não tem tantas personagens sendo construídas como aqui na Gabriela, né? E a Gabriela está construindo essas personagens a partir, né, de cacos, de fragmentos de narrativa, né, sobre elas. Então, é um trabalho de uma colagem de... Colagem não, né? É um caça-palavras. É um caça-palavras, não. É um quebra-cabeça, né? A gente vai encaixando pecinhas, tentando construir uma imagem. Parece que muitas pecinhas estão faltando, então a gente vai ter uma imagem parcial de algumas figuras e vai ter que lidar com isso e fazer inferências para conseguir acompanhando, né, a narrativa, né? Mas é algo muito interessante também. Então, aí a pergunta sobre Nega, como foi desenvolver esse enredo? Como que era? Que são as personagens, são poucas, mas a gente consegue, ao longo da narrativa, criando também essa imagem igual, também, sabe, pelos fragmentos de conversa, né? Sim. Na verdade, o que a gente vai ter... Então, como foi construir? São poucos personagens, mas como foi para você fazer esse desenvolvimento? E acho que um dos aspectos... cruciais, porque tem esse aspecto de tentar construir um mapinha de como é a personagem, né? Como o texto foi sendo escrito em vários momentos, eu não sou aquela pessoa que sabe planejar, como uma arquiteta, planejar o texto todo, assim, aqui vai falar disso, aqui vai falar disso. Não, eu pego o texto e aí eu leio ele, né? E em determinado momento eu acho uma brecha onde eu posso expandir mais. Aí eu começo a expandir. Eu vou vendo onde o texto quer me levar. E aí onde o texto quer me levar, às vezes assim, surge uma passagem assim, muito divertida, né, em que diz que a Simona odeia ser ativa. Só que aí em outra parte do livro tinha dito que ela gostava de ser ativa. Tem que ficar corrigindo esses curtos-circuitos. Pra não dar contradição ali no... Que às vezes eu só me dou conta assim, na quarta leitura do todo, assim, sabe? Então nem mais estou percebendo que tem contradições. Então, eu vou deixando o texto crescer, né? E acho que então tem esse aspecto assim, de tentar o tempo inteiro não perder de vista esse arco narrativo, né? Esse mapa da personagem. E se tiver alguma contradição, que seja uma contradição literária, não, literária, porque às vezes a gente é contraditória também. Eu estou sendo contraditório aqui. Mas então tudo bem, faz parte. Mas que seja algo que faz sentido, assim, né? Não algo radicalmente oposto e que parece que não foi pensado, que eu nem percebi que tinha ali, né? Mas eu gosto de explorar esse elemento, mas acho que a grande questão, né, para mim, na constituição dessa personagem foi a linguagem, sabe? Então,
Eu quis escrever de um jeito, né, que a linguagem apresentasse a Simona, né, que a Simona fosse apresentada pelo seu jeito peculiar de falar. Então, Fantástico. Perfeito. Sim, foi muito legal. E aí? Não, Amara, muito obrigado pela, Chegou. pela Ah, que pena, tá conversa. tão legal. Né? Agora eu tô cheia de Infelizmente, curiosidade. infelizmente chegamos ao fim. Quero te agradecer muito pelo seu Uhum. tempo, pela conversa. Muito obrigado. A gente está numa sexta-feira à noite, Uhum. né? E Nossa, Pós-feriado. incrível. pós-feriado, conversando sobre literatura. Nossa, foi incrível. E também quero convidar, né, todo mundo a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. A gente já tem uns 20 vídeos, né, Acho no que canal. sim, os Tem 20. bastante coisa legal. Uhum. A gente sempre debate os livros que a gente já conversou no clube, a gente aprofunda um pouquinho mais Vou aqui. mostrar mais. E aí, tanto os que a gente está discutindo esse ano, quanto os anteriores também. Muito obrigado a todos. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Mara. Ah, valeu. Feliz demais de estar aqui com vocês.